Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa sétima reunião. Como passa rápido, né, os nossos dias, os momentos de estudo. E hoje, então, nós já vamos iniciar, porque tem bastante coisa para a gente fazer hoje, bastante ações práticas. Nós já vamos começar com a apresentação, então, da nossa agenda de hoje, tá? Hoje nós estamos com alguns cursistas que estão em aplicação, organização de aplicação da prova, né, acho que está terminando por agora, né, começou às 7h40, eu acho que terminou 1h10, 1 e pouquinho, né, então acho que a logística de ir para casa, almoçar, fazer a troca de horário de almoço aí, tá bom? Nós estamos alguns que estão na coordenação, que vão acabar aplicando, mas também fazendo a correção, e outros que são só aplicadores, tá? Então hoje a nossa reunião, ela vem com o tema já de conselho final. E a gente sabe que a nossa organização para o conselho tem se alterado nos últimos anos e nós estamos buscando, então, preparar este momento para que ele realmente seja um momento de alinhamento, de conversa, de construção, mas principalmente, né, não somente o momento de aprovar, de reprovar, mas sim de trazer, então, ao grande grupo todas aquelas ações que a equipe já realiza e nós temos muita dificuldade, né, porque o professor muitas vezes não entende aquele aluno na sua totalidade, não entende o aluno na sua individualidade, na sua vida, na sua prática, e também por vezes, né, o professor naquele trimestre, por ausência, por acontecer tantas coisas, não conseguiu com qualidade trabalhar então ali a sua aprendizagem, desenvolver os conteúdos, né, fazer a aplicação das habilidades. Então o conselho final, ele vem trazendo toda essa realidade conjunta, né, e nós precisamos nos preparar. Então, o nosso Em Ação, ele vai ter esse cunho de organizar, então a nossa agenda, nós vamos ter esse acolhimento agora no início, nós vamos ter o nosso início de conversa, nós vamos ter uma troca de experiência a partir do início de conversa e do acolhimento, que vai ser uma dinâmica bem bacana para a gente realizar. Nós já vamos, então, acolher também essas ações dentro da nossa vivência, responder, né, alguns questionários daquilo que nós já estamos estruturando enquanto prática de estudos aqui, fundamentar a nossa prática, então o nosso Em Ação, ele vai trazer exatamente essa ação pedagógica de nós conseguirmos realizar dentro do nosso colégio, de acordo com a nossa realidade, aquilo que é essencial para estruturar esse planejamento, então, do conselho de classe. Porque o conselho não é simplesmente notas, né, mas é uma organização pedagógica de toda a escola. Lembrando, então, da nossa instrução normativa, da importância da câmera aberta, né, e independente da carga horária que nós temos no local, seja 20 ou 40 horas, todos, né, têm que ser comunicados dessa 1h40 sobre as ações que você fará enquanto equipe pedagógica nas ações do grupo de estudo, informar a direção sobre seu horário, deixar visível a todos, professores, estudantes, e organizar esse local para esse momento. Além de lembrar que nossa presença, principalmente quando a gente está com a câmera aberta, ela é essencial para que esse momento se torne participativo, para que a gente consiga compartilhar nossas ideias e também trocar experiências, né. As experiências, elas são permissíveis e aceitáveis para que a gente se adapte àquilo que é a nossa realidade. Então esses momentos também servem para isso. Então hoje a gente vai ter uma lição para vocês responderem, e nós vamos relembrar alguns pontos do que nós já estudamos até aqui. Para isso, nós vamos testarmos, né, a gente vai tentar, tá, utilizar os nossos conhecimentos respondendo a lição. O Quizzes, então, ele vai nos trazer essa oportunidade que a partir dessa lição, nós vamos relembrar os pontos principais dos nossos encontros anteriores, de maneira que, em cada roteiro, a gente foi construindo uma engrenagem para que esse momento, então, do conselho final se consolide. Então, nós planejamos a nossa implementação com foco na recomposição de aprendizagem, que é o Se Liga, né? Esse momento agora final que a gente tem que organizar. Organizarmos, então, o nosso conselho de classe final
e pensarmos em nosso planejamento estratégico para 2025. Então, todas essas ações que nós já utilizamos durante os nossos 6 encontros, e hoje, então, o nosso 7º encontro, nós vamos observar durante as respostas lá no Quizzes. Eu acredito que a maioria aqui já tenha o login no Quizzes, mas a gente vai entrar como aluno hoje, tá? E daí nós vamos clicar no link que eu vou estar postando aqui no grupo. E daqui no chat vocês vão clicar e tentar realizar daí, tá bom? E eu gostaria que vocês dessem um ok. Olha, consegui acessar, pode colocando aqui no chat, abrir. Não, estou com dificuldade. Que daí a gente vai realizando esse acompanhamento, tá? Nós vamos ter aí 5, 6 minutinhos para responder. Não é difícil, são questionários daquilo que vocês já estão vivenciando ao longo das nossas 6 reuniões. E hoje, então, esse nosso momento 7 é para relembrar, retomar aquilo que a gente já tem como conhecimento, tá bom? Então, eu vou clicar nesse link, eu vou até passar, vou vir no passo a passo aqui com vocês. Do mesmo jeito que vocês estão aí no momento de vocês no trabalho, seja ele tanto no celular quanto no acesso, vai chegar aqui para você e você vai se conectar então no Quizzes, tá bom? Tem dado certo? Que bom. E no final ele já mostra a pontuação. Aqui é meu nome. Como a gente já tinha feito um treino, então eu já tenho a minha tentativa aqui logada, tá bom? Mas aí você vai colocar teu nome aqui e você vai clicar em tentar. O de vocês acho que vai colocar modo teste ou realizar. E daí você já vai iniciar as questões e você vai adequando elas de acordo com a sua convicção daquilo que nós já aprendemos. Nós temos complete, tem relaciona a coluna, tem várias práticas aí para você construir a sua resposta, tá bom? Utilize esse movimento. Esse daqui, por exemplo, você vai clicar em avaliação externa de caráter qualitativo aplicada a cada 2 anos, isso é SAEB, INEP ou Prova Paraná. Eu vou clicar, vou arrastar e vou organizando então toda a minha prática daquilo que eu já desenvolvi, eu consegui verificar se está certo ou se está errado, tá? Sobre avaliação externa trimestral, avaliação externa a cada 2 anos. E daí, na hora que eu terminar de montar o meu, eu já posso clicar em enviar, e daí eu verifico se eu acertei tudo ou não, tá? Aparece para vocês aí a pontuação.
Tem dado certo, pessoal. Para quem entrou agora, nós estamos realizando a atividade no Quizzes, tá? Nós já vamos encerrar e daí nós vamos trazer a discussão aqui para o grupo, para daí a gente entender um pouquinho daquilo que foi respondido, para daí nós verificarmos as nossas ações também enquanto equipe, tá bom? Quem não conseguir acessar agora, pode fazer essa tentativa posterior, tá bom? Envio sim novamente, só um minutinho. Então, o Quizzes, nessa lição, ele tem a intenção de relembrar os pontos principais dos nossos encontros anteriores e trazer para nós, então, essa construção do nosso roteiro, essa engrenagem que foi desenvolvida para que a gente consiga, então, avançar nos aspectos do planejamento estratégico, nas recomposições de aprendizagem, tá? O que que vocês acharam? Foi fácil? Foi difícil? De acordo com aquilo que a gente já realizou, já conheceu? Foi bom para relembrar? Todo mundo conseguiu acessar? Teve alguém que não conseguiu? Que foi difícil? Tranquilo, Raquel, depois então você tente acessar, tá? Para verificar se deu certo, se você conseguiu. O que que o nosso momento, então, ele traz? Deixa eu ver se tem alguém que levantou a mãozinha. Não, só o pessoal que chegou. As perguntas do quizzes, ela vem trazendo para nós os questionamentos daquilo que nós já reconhecemos. Então, a avaliação SAEB hoje, ela é uma avaliação externa, de caráter qualitativo, aplicada a cada 2 anos. E a sua correção é pelo método TRI, além de, né, avaliar, então, aquela etapa do ensino que é concluída, diferente da prova Paraná, que ele vai avaliar pelo método TCT, que ele vai ter aquela avaliação externa aplicada trimestralmente, não a cada 2 anos, e vai avaliar os descritores de cada componente, tá bom? O SERI,
O SERI, o BI Aprendizagem, os relatórios do RCO, todos são, então, ferramentas de gestão para que nós, enquanto equipe pedagógica, possamos realizar o levantamento de resultados das nossas paisagens pedagógicas, aquelas turmas que a gente acompanha. Quem são, então, aqueles níveis de estudantes que estão abaixo do básico? São todos os estudantes que estão de 0 a 59, que estão no básico de 6 a 69, que estão no adequado de 7 a 90 e que está no avançado de 91 a 100. Além de a gente identificar também como será essas habilidades desses estudantes, né? E ali coloco o aluno que está com atividades cognitivas mais complexas, de criar, de avaliar, é o aluno que está no avançado. O aluno que consegue analisar e aplicar é o aluno que está no adequado. E o aluno que entende é aquele aluno que está no básico ainda. E aquele que está lá no abaixo do básico, ele só consegue lembrar, tá bom? Lembrando que abaixo do básico, então, a gente tinha um complete, que a gente vai completar para os estudantes que se encontram no nível abaixo do básico, podemos sugerir que os professores desenvolvam atividades como complete, relacionar imagens, conceitos, verdadeiro e falso, para que esses estudantes que se encontram no nível básico, o professor pode sugerir que os alunos desenvolvam já atividades como construção de gráficos, infográficos, interpretações. Então, todas as nossas relações práticas dentro do desenvolvimento pedagógico até estudado já até aqui, foram relacionadas nesse quizzes, tá bom? Então, para nós, nesse contexto, todos esses pontos são fundamentais para a organização do pré-conselho, pois nós compreendemos que o trabalho dos descritores trimestralmente auxilia na melhoria dos estudantes, na melhoria da proficiência. Só que se a gente trabalha a proficiência com a prova Paraná lá nos descritores, da onde a gente está buscando esse recurso da proficiência de indicação? Nós estamos fazendo a leitura lá do boletim do INEP, referente ao SAEB, que é a etapa avaliada a cada 2 anos. Então, nós temos que saber de onde vêm as nossas práticas relacionadas aos conceitos trabalhados. Então, quando eu trabalho lá na minha escola a melhoria da proficiência, eu estou analisando o BI aprendizagem atual, porque eu estou vendo os níveis que os meus alunos se encontram, eu observo os resultados da prova Paraná do trimestre do ano corrente, onde eles estão inseridos, mas eu também observo as notas do SAEB relacionadas no ano anterior, de acordo com a etapa, ou do nono, que serão os alunos de sexto a nono, ou do ensino médio do terceirão, que serão os alunos do primeiro ao terceiro ano. Então, todas essas evidências nos trazem com clareza quais são as ações que a gente precisa, né, direcionar enquanto equipe. E para isso, nós precisamos construir ações. E como nós vamos construir essas ações? E é para isso que nós temos o nosso momento enquanto formadores, para que a gente tenha o em ação, onde a gente possa discutir, trazer esses aspectos, né? E associar, então, todas essas ações dentro da nossa prática escolar, tá bom? Conhecemos os caminhos que possibilitam leitura, interpretação, do diagnóstico constante, da minha escola e das possíveis interpretações a partir dos resultados, e nós entendemos, então, que vai ser possível relacionar nota, processos cognitivos, posicionar esses estudantes nos níveis de aprendizagem, como a gente já disse, o BI, o RCO, o SERI, eles vão nos trazer essas evidências. Com isso, nós planejamos as atividades para cada nível e, assim, as possibilidades. Então, o nosso maior objetivo é esse aqui. Regina, lê para nós, fazendo favor. O objetivo do nosso encontro é, portanto, instrumentalizar os pedagogos para a realização do pré-conselho de classe, com foco na recomposição das aprendizagens dos estudantes. E como isso já tem iniciado no seu colégio,
ou como um planejamento estratégico daquilo que você já construiu, que dá para você levar de 2024 para 2025, e vai dar certo quanto às ações do pré-conselho. Desculpe, eu não entendi. Você fez uma pergunta? Isso. Eu Em me relação, distraí. em relação àquilo, Regina, que você já tem realizado durante o ano de 2024, porque o nosso planejamento estratégico é com foco em 2025, né? A nossa atividade avaliativa 1. Mas o que você tem feito já no seu colégio, esse ano de 2024, que tem dado certo quanto à realização dos pré-conselhos e que você vai levar para o ano que vem? Você fala, não, isso é bom e a gente não pode perder essa ação. Uma das coisas que a gente realmente iniciou esse ano é essa verificação no BI, o quanto eles estavam, aquela visualização das disciplinas, as notas que eles estavam tirando, por que numa disciplina, de repente, a maioria dos alunos, estudantes, estavam ou muito no avançado, ou muito no básico, ou muito... Por que naquela disciplina, né, específica, por exemplo, né, estudando geografia, todos os alunos do nono A estavam abaixo de 6? Por que em história todos os alunos daquela turma estavam acima de 7? Né? Então, no último pré-conselho, nós fizemos essa análise, abrindo o BI, mostrando, não querendo só para expor os professores, né? Mas para que eles percebam, né, que aquele aluno que eu achava que estava reprovado comigo em matemática, por exemplo, não, esse aluno nas outras disciplinas ele está no básico, ele está, né, tá bem nos outros, mas comigo ele está baixo, né? Eu achei que ele estava reprovado. Então os professores começaram a ter essa consciência maior, não só na fala, mas na tela, vendo os números, os dados colocados pelo Power BI. Então, Obrigada, isso viu? tem sido Que legal. mais pontual, assim, foi bem mais positivo. Obrigada, Regina. E que legal, né? São boas práticas daquilo que a gente já vê a construção e que a gente percebe que se atrelar à prática diária vai se tornar uma coisa mais leve para que o professor também entenda e identifique esse processo. Que não é todo mundo fazer a prova e a gente fala, né? Aqueles que fazem e os que não fazem são penalizados da mesma forma. Porque o aluno que está em evidência, que tem destaque, que realmente é um aluno avançado, por que que em geografia, por exemplo, ele vai ficar com 7, sendo que ele é um aluno 90, um aluno 100? Então, esse cuidado do professor também de olhar o aluno na sua individualidade e de construir ações nas práticas de acordo com os seus níveis, né? Isso é um desafio ainda, né? Mas que bom que a escola já está nesta construção. Obrigada, viu, Regina? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o momento do pré-conselho, que se destina então para que esse pedagogo venha a propor reflexões ao grupo de professores. Então, com o objetivo de ultrapassar a fala, somente em relação notas alcançadas pelos estudantes, mas também realizar uma autoanálise de como são as suas práticas de trabalho individualmente com cada professor, quais os questionamentos que nós podemos trazer. Então, foi exatamente isso que a Regina trouxe. A análise dos dados, né, de forma quantitativa, a relação com dados, com os processos cognitivos daquilo que o meu estudante já tem adquirido, a identificação dos níveis de aprendizagem, porque daí se eu tenho uma seriedade na minha correção, eu vou perceber que não é a minha turma toda que está no mesmo nível de aprendizagem, que cada estudante tem a sua aprendizagem, e que dentro daquela turma eu posso ter de 2 a 3 grupos, posso ter abaixo do básico, o básico e o avançado, ou não ter avançado, ter só os alunos no adequado, que ainda estão sendo estimulados para um avançado, discutir as oportunidades da aprendizagem e estabelecer, então, combinados. Então, quando eu trago essas ações, eu vou permitir ao meu professor que ele venha fazer
a construção. Então, esses 3 primeiros pontos, eles já devem ser pré-organizados pelo pedagogo e os 2 últimos já realizados com o professor. Então, esse levantamento de dados, essa relação que nós trouxemos dos níveis, a gente já identifica enquanto equipe. Então, no momento que eu vou trazer, né, e aquilo que a Regina falou, não é expor nenhum professor, mas trazer para ele essa reflexão, no momento que eu vou trazer a reflexão junto ao meu professor, eu já vou apresentar, né? E apresentar, então, essas ações de como nós podemos, a partir de todas essas práticas apontadas, como que nós podemos fazer essa análise de dados, como que nós consideramos e relacionamos esses dados com a taxonomia. Lembra quando a gente falava lá de lembrar, de criar, de avaliar? Como que esse aluno está realmente inserido nesse processo? E como que eu vou trabalhar com o meu professor, permitindo que ele faça essa construção com o estudante? E realmente seja uma construção. Então, quando eu vou fazer a análise dos dados, eu vou lá no SERE, no RCO, no BI, e aqui, quando eu vou relacionar os dados cognitivos, eu já percebo quais são as médias que esse estudante tem, as habilidades que ele já possui, e relacionar com a taxonomia, porque daí vai me trazer no concreto aquilo que eu preciso realizar. Identificar, então, os níveis, né? Abaixo do básico, no básico, adequado, avançado. E esses 2 últimos, como já dito anteriormente, nós precisamos construir com o professor, tanto de discutir a oportunidade de aprendizagem, quanto de estabelecer combinados, porque essa linha aqui, ela vai ser contínua. Então, esse atendimento, por exemplo, né, seria um modelo, um esqueleto para atendimento de atividade, onde eu, enquanto equipe, já faço análise dos dados, já trago pautado para o meu professor essa análise quantitativa, já vou relacionar todo esse processo cognitivo, observando, então, quais habilidades que o meu professor já está realizando, se o meu professor está trabalhando mesmo, eu vejo o registro aqui no RCO, se ele está trabalhando aquelas habilidades com o meu estudante ou não, se esses alunos estão sendo estimulados. Eu vou identificar os níveis de acordo com as médias lançadas pelo próprio professor, que vai estar lá no SERE, identificado no RCO, com evidência lá no BI Aprendizagem, né? E eu vou discutir, então, as oportunidades de aprendizagem, trazendo a metodologia, a estratégia, uma dica de atividades para esse professor que muitas vezes não sabe mais o que propor, e o que a gente tratou na última reunião, os layouts da sala, a organização das cadeiras, a maneira como vai ser abordado aquele conteúdo, que pode vir a trazer uma alteração também na metodologia do professor, né? Não somente na prática escolar dos estudantes. E os combinados é essa tomada de decisões com foco na recomposição. Então, o combinado ele não pode ser algo que vai ser feito pela equipe e que não vai ser realizado pelo professor. Por isso que é um combinado. Olha, eu vou observei a tua aula semana passada, vou construir com você o feedback, estou trazendo para você essas discussões lá do SERE e da RCO, identifiquei os níveis, estamos relacionando esses processos cognitivos e a oportunidade, então, para você realizar essa aprendizagem vai ser assim: essa metodologia aqui, essa estratégia tal, e na próxima semana, daqui 2 semanas, eu vou lá te observar novamente. Porque a gente tem que ter retomada de decisões para que esse professor tenha ciência que a gente está fazendo acompanhamento, né? Essa recomposição de aprendizagem realmente precisa ser feita. E daí, na nossa reunião enquanto equipe junto à sede, a gente apontou assim: isso é tão lindo, né? Como que a gente vai conseguir realizar no tempo hábil que nós estamos tendo, né? E daí nós questionamos assim: quantos professores a gente vai conseguir atender com qualidade daqui até dezembro? E daí a nossa tutora nos tranquilizou e falou assim: não é quantidade, é qualidade. Então, pegue um professor, né? Se cada pedagogo pegar um professor e atender com qualidade, a gente já vai conseguir avançar para o ano de 2025, e esse professor no próximo ano vai ser um incentivo para aqueles demais, né? Então, que a gente atenda, que a gente consiga construir, lembrando que a nossa implementação é com o Se Liga, é de algum componente, é acompanhando a aplicação junto aos professores, né? É essa organização da escola. Então, nós precisamos estar junto a eles, nós precisamos dar esse suporte,
Nós precisamos fundamentar essa prática para que o nosso professor se sinta seguro, né, que nós, enquanto pedagogos, realmente exerçamos a nossa função pedagógica, né. Hoje, infelizmente, a gente está apagando tanto fogo, né, e resolve tanta coisa, é tanta situação, é tanta negligência da família, é a ausência do estudante, é a busca ativa, né, incessante que nós estamos realizando, estamos sendo cobrados por isso, mas nós precisamos também, né, organizar dentro da nossa agenda, o nosso cronograma, pelo menos aí 2 momentos por semana que a gente tenha com qualidade para atender os nossos professores. E assim desenvolver com eles planejamentos estratégicos, que a gente traga uma visão nova da recomposição da aprendizagem, que nós possamos trazer metodologias, estratégias, para que esses professores também repensem as suas ações em sala de aula, porque isso vai refletir na aprendizagem do nosso estudante. Vivenciando então esses momentos do pré-conceito. Após compreendermos o passo a passo em relação a toda essa organização pedagógica no pré-conselho, é importante então planejarmos o nosso roteiro de perguntas que serão feitas aos nossos professores. Pedagogo, quais perguntas você faria durante o pré-conselho? Ivone, quais as perguntas que você faria para os professores durante o pré-conselho? Oi, boa tarde. Geralmente a gente costuma perguntar quanto tempo assim da aula ele reserva para trabalhar com os escritores de menor acerto, quais estratégias ele tem utilizado para melhorar a aprendizagem do aluno e é capaz de realizar em cada um dos níveis lá de aprendizagem. Geralmente a gente parte daí, né? E também com análise do BI lá, né, mostrando para ele, né, porque ali fica bem claro, né? Eu achei muito interessante fazer esse comparativo também, né? Por que a mesma turma, né? Com determinados professores, eles estão conseguindo avançar, né? Estão conseguindo realmente ter aprendizagens e que algum professor, aquela turma não está rendendo. Então, o que está acontecendo? Será que é problema da turma ou são as metodologias que o professor está utilizando? Então, acho que isso também é muito válido a gente fazer, né, essa análise do BI com eles. E que bacana, Ivone, obrigada, viu? No momento que a gente traz quais são as metodologias, quais são as estratégias, vocês percebem que nós não estamos acusando ou apontando o erro da pessoa, professor, do profissional. Nós estamos tratando de uma ação que precisa ser melhorada. Aqui a gente não está colocando em questão se o professor até hoje não fez, se ele não registrou, se ele não construiu, se ele não é um bom professor. Não é a pessoa, é a construção do profissional enquanto aprendizagem. Então, nós estamos também em construção, né? E a gente fala muito isso, porque nós, enquanto equipe, também estamos tendo um olhar mais amplo com essas ferramentas novas, para que nós possamos também auxiliar os nossos professores com qualidade. Muitos aqui nem sabiam o que era BI, não conseguiam acessar. Alguns não tinham acesso ao RCO de forma prática. Utilizam o RCO apenas para um relatório, não sabe o que é tirar um resumo, não sabe o que é fazer um registro. Então, assim, nós estamos também, enquanto equipe, desenvolvendo ações, e por isso que o Formadores traz, né, o passo a passo, essa construção, e nós já sabemos tudo que nós temos que fazer, mas como será essa construção efetiva daqui para os próximos anos? Então, o olhar do planejamento estratégico, o olhar das nossas ações, elas têm que focar na aprendizagem do estudante. A recomposição de aprendizagem, e é aquilo que a gente fala desde quando surgiu a palavra recomposição, é tudo aquilo que o aluno ainda não se absteve, que está perdido. Está ali aquele conhecimento, de um jeito ou de outro, ele vai recompor, mas a gente precisa tomar atitude para agir, a gente precisa tomar ação, precisa mudar a estratégia da sala, precisa trazer uma metodologia ativa diferente, precisa apresentar o descritor de menor acerto para que ele entenda o erro, né? Porque enquanto a gente tem o descritor, o destrator está lá. Nós estamos evidenciando que não tem. Nós temos, né, a inferência daquilo. Nós estamos vendo que não está dando certo. Então, nós precisamos agir também enquanto equipe para esse apoio, né, para que os nossos professores também se sintam amparados nessas ações. Então, o professor,
no seu componente, a maioria dos estudantes está abaixo do básico. Por que, professor, que está acontecendo isso? Né? Como a Ivone disse. O que está acontecendo com a sua turma? A gente já analisou o BI, eu já tenho os dados aqui, mas a turma está assim contigo o ano todo? Então, nós conseguimos evidenciar por que, que o componente, né, a maioria dos estudantes está no nível básico, ou por que a maioria está inadequado. Realmente, todos os alunos são 100 no seu componente, e infelizmente, eu tenho um professor de matemática, terceiro ano, não é meu professor, né? A gente trabalha na rede, mas daí tem aquela subdivisão de turmas, então ele trabalha no terceiro ano do matutino e eu sou professora, eu sou pedagoga do noturno. E daí a minha colega sempre comenta, fala assim, gente, os alunos tiram 100 o ano todo. Então, assim, realmente ele está desenvolvendo a programação, as ações, e esses alunos estão tirando essa média, tem esse registro, eles são realmente, né, alto nível, ou não? Esse professor só está fazendo lançamento de nota para se ver livre de registro, para não ter cobrança da equipe pedagógica. Então, assim, nós também temos que ter esse olhar para perceber o que os nossos estudantes realmente são capazes e o que a nossa turma precisa também receber de acolhimento, de atenção, né? Então, o pré-conselho, ele vai trazer também para nós essa vivência com os professores de análise, mas nós também vamos ter a prática junto aos nossos estudantes. Então, o professor que utiliza apenas métodos tradicionais e aulas expositivas, como será essa aprendizagem? Os questionamentos prepositivos, eles vão ser feitos para os professores e vão subsidiar essa tomada de decisões para realizar a recomposição dos nossos estudantes. Então, vejamos alguns exemplos no quadro abaixo. A Eliane consegue ler para nós? Exemplos de questionamentos para colher informações. Professor, quais os níveis de aprendizagem você identificou nas turmas? Quais as estratégias de ensino foram implementadas pensando neles, diferentes níveis? Deixa eu repetir. Quais as estratégias de ensino foram implementadas pensando nestes diferentes níveis? Quais atividades você oportunizou para que os estudantes avançassem? Foi possível avaliar os avanços após as estratégias e atividades desenvolvidas? Esses momentos vão nos trazer subsídio de discussão com o nosso professor? Esses exemplos de questionamento vão funcionar, Eliane, aí na sua escola? Tenho alguns colegas bem difíceis de fazer modificações, mudanças, etc., mas vão, funcionam. Meio forçadinho, funciona assim. E quando a gente tem o direcionamento, que são os questionamentos, né? A gente traz, então, essa ação de colher informações. Então, quais os níveis, professor? Você conseguiu identificar? Quais são suas estratégias? Então, eu estou dando a oportunidade para que ele me responda. Agora, eu vou trazer também as estratégias de reflexão e as perguntas que vão de forma propositiva, trazer esse professor a uma tomada de decisão, as mudanças. Maria, você consegue ler para nós? Dentro, o primeiro ou o segundo? É o segundo, é o mais clarinho. Exemplos de questionamentos para estimular a reflexão e tomada de decisões. Professor, as estratégias desenvolvidas por você atenderam os estudantes dos diferentes níveis de aprendizagem? Quais as habilidades foram desenvolvidas com as estratégias e atividades que você implementou? Quais outras possibilidades de estratégias e atividades ainda são possíveis de serem desenvolvidas em suas turmas? Como foi a atuação dos estudantes no nível avançado, aluno monitor, em suas aulas? Esses questionamentos trazem, Maria, a reflexão e a tomada de decisões aos professores da sua escola? Com certeza. É porque aqui, logo no início, né, já vem, chama a atenção do professor em relação às estratégias que desenvolvidas
que ele utilizou, se vai atender ali todos os alunos, né? Cada um em seu diferente nível de aprendizagem. E depois continua, né, na sequência. Quais foram as habilidades que foram desenvolvidas, porque daí é bem o processo do conselho, né, e o pré-conselho, e até mesmo depois dá para a gente utilizar no pós-conselho. Você vai parar e vai refletir sobre tudo que você utilizou com os alunos, o que deu certo, o que não deu certo, onde o aluno conseguiu chegar com os instrumentos, as estratégias utilizadas, e assim por diante. Obrigada, Maria. E quando a gente traz essa reflexão, até nós, enquanto equipe, paramos e pensamos um pouquinho do que nós temos construído nos nossos conselhos de classe, né? Porque, principalmente o conselho final, é aquilo, aprovou, não, não vai não, vai, passou, e se vai. Menina, mas vai ficar só com você, deixa ele passar. Então, assim, qual que é o contexto real, né? E daí, muitas vezes, quando a gente, enquanto equipe, leva para o conselho final, né? A situação do aluno que perdeu a mãe naquele mês, né? Que você traz que o aluno está no processo depressivo e que só veio porque realmente teve a acolhida da equipe pedagógica, que teve a busca ativa, que teve vezes que a gente foi buscar na casa porque ele não se sentia motivado, que teve a consulta no CAPS, que foi agilizada pela equipe, que teve todo esse encaminhamento para que o aluno estivesse em sala. E eles falam assim, mas vocês dão muita atenção para esses alunos. Mas vocês fazem demais por eles. Mas quem merece aprendizagem e quem motiva o nosso trabalho são eles. E eu falo assim, quando me perguntam, você não gosta da área de... Você é professora, você gosta só de ser professora? Eu falei, não. Eu gosto da área de criança viva, porque eu falo assim, me dá um desespero de ver, admiro tanto o trabalho dos profissionais da enfermagem, que tem aquelas crianças que são doentes, que passam por um processo que é um momento difícil, que também tem todo o seu valor de cuidado, e eu falo que muito mais valoroso, né, um hospital, mas eu falo assim, o ambiente da escola é um ambiente tão vivo, é um ambiente tão alegre, e muitas vezes nós perdemos esse clima escolar, essa organização prática da escola, por um professor que vai, né, desestruturar aquele ambiente, por um estudante que causa conflitos as ações dentro da sala de aula. Então, muitas vezes é uma acolhida, é uma chamada de atenção, é uma orientação, é um abraço. Aquele aluno realmente se sente desprezado. A gente teve uma reunião conjunta, o menino estava faltando tanto, e daí a gente teve uma reunião conjunta com o núcleo, e quando a gente chamou, o menino começou a chorar, ele falou assim, eu me sinto um burro, eu não consigo aprender esse ano, não vai dar certo, lá em agosto. Ele falou, eu não vou conseguir. E a mãe dele, não, eu tô aqui para te ajudar, a escola, não, vamos junto e tal. E hoje ele tá já encaminhado, né, tá tomando as medicações e tem avançado muito, mas era um menino agressivo, que tinha muitas dificuldades na escola para aprendizagem. Então, é um olhar, ele precisava daquele desabafo, ele precisava entender que naquele processo ele não estava avançando. Então, os nossos momentos também de acolhida, de chamar atenção, de direcionar pro estudante, essa reflexão também é importante, mas de entender junto ao nosso professor essa mudança que é necessária, porque enquanto nós não tivermos mudança de estratégia, assim como a Maria apontou, se a gente não tiver uma estratégia desenvolvida, esses níveis não vão mudar, esses alunos não vão ser identificados dentro das suas práticas. O aluno, ele tem a sua potencialidade, mas nós precisamos estimular. Essas habilidades realmente estão sendo desenvolvidas ou não? Eu estou ali, né, de faz de conta, e daí eu quero o meu pagamento no fim do mês, vou dar qualquer coisa, já tenho 5 anos a mesma prova, vai aplicando aí, e daí o que der, deu. Então, assim, esse olhar, enquanto equipe também, de reavaliar com o professor, de criar outras possibilidades, né, de trazer novas estratégias, para que a atuação, então, do professor junto ao estudante seja realmente efetiva no processo de aprendizagem. Então, quando a gente vivencia com os estudantes, a gente traz essa escuta ativa deles, né? Neste ano, quais aulas te chamaram a atenção? Na nossa escola, a gente está pensando agora já de organizar com os nossos estudantes um forms, colocar um QR Code lá no corredor da escola para entender quais são os professores, né, que te apoiaram, quais são as aulas dinâmicas, qual que é a aula que você aprendeu mais, quais são os professores que te ensinam a compreender melhor o conteúdo, como que é a organização da sala de aula, tem interação com os colegas, a sua turma é bacana,
Quais as ideias você tem para tornar a aula mais atrativa? Quais são as sugestões de organização de espaço? Quais os tipos de atividade você se sente mais desafiado em concluir? Porque muitas vezes nós tivemos nesse último ano agora uma análise a respeito dos itinerários e uma pedagoga que acompanhou e estava junto com a turma falou assim: nossa, eles foram geral, né, do estado, nossa, apontaram tanta coisa negativa e tal, mas foi tão bacana esse processo, a gente sabe que teve a nova, né, teve uma reformulação do novo ensino médio, mas eles aprenderam, né, foi um momento diferente, uma prática de transição, onde eles tiveram um conteúdo específico para aquilo. Será que foi tudo ruim? Né? Então eu falo assim, sempre tem alguma coisa boa, né? Sempre vai ter algo que foi especial para vivenciar, para aprender, para contribuir. É como os recursos de aprendizagem voltam a tornar os professores, né, acabam ainda criando uma resistência, porque não é uma metodologia utilizada em sala de aula. Os professores têm a resistência com o sair, com o retornar, ah, mas esses alunos, quando eu vou para o laboratório, se perdem, eles não gostam de fazer, ah, mas já quebrou, um já não fez, o outro não gosta aqui, essa sala é melhor, esse laboratório tal. Então, nós temos ainda essa resistência quanto à construção e utilização dos REDs. Ah, mas eu mando e ninguém faz. Ou muitas vezes o professor nem consultou o relatório do quiz para saber se os alunos fizeram ou não. Então, nós precisamos ter esse olhar para que os alunos aprendam dentro das suas habilidades. E lá está, né, na BNCC, como quinta habilidade, quinta competência, aquilo que é o uso das tecnologias. Então, se esse professor não está utilizando os REDs como meio, qual que é a tecnologia que ele está levando para a sala de aula? O que ele está levando para estruturar essa metodologia? Ou ele está negligenciando essa competência? Então, nós precisamos também trazer a reflexão daquilo que é direito e dever do aluno, né, dentro de sala de aula, de construir essa promoção da aprendizagem efetiva, né? Então, pedagogo, você já organizou alguma escutativa dos estudantes na sua escola? Tem alguém que queria relatar alguma prática que já fez, mesmo que seja, não sei, se uma roda de conversa, se uma turma ponto de atenção, se foi também por forma, se teve um registro diferente? Dentro do pré-conselho, tá? Se alguém já fez essa ação. Alguém? Não. Prof, eu estou atendendo aqui, estou meio confusa, mas essa escutativa que você está comentando aqui é quando a gente faz aquele pré-conselho com o aluno? Sim, estou te ouvindo. É isso? Isso mesmo, pré-conselho com aluno, isso mesmo. Então, a gente costuma fazer esse pré-conselho com os alunos, e essa escutativa a gente tem aqui que funciona também, porque qualquer coisinha eles correm para o coordenador, para o pedagogo, para contar alguma coisa, né? Então, daí a gente já aproveita e faz uma conversa, como é que é? Uma inspeção já de como é que está funcionando as coisas na sala. E é bacana a gente ter esse acompanhamento para a gente entender como que os alunos se sentem dentro da sala, né? Porque muitas vezes eles não se sentem acolhidos, ah, mas tal professor só grita. Ah, mas tal aula é difícil, porque... E quando a gente vai fazer observação de sala de aula, nós mesmos percebemos que as ações tomadas diante a turma, pro professor, não é bacana, né? Pelo professor naquele momento. Então, nós precisamos, né, criar essa estrutura para que o nosso aluno se sinta parte desse ambiente, que esse momento seja realmente acolhedor e que a aprendizagem ela seja um momento prazeroso, né? Então, os encaminhamentos para os momentos do conselho. Durante a realização do pré-conselho, é importante que o pedagogo faça registro por forms, ficha, planilhas, cada escola tem a sua organização, mas deixe clara a intencionalidade desse momento, estabelecer combinados sobre o que será realizado este ano e no próximo ano, em relação às fragilidades de aprendizagem identificadas. Lembrar que o professor é responsável pela aprendizagem no seu componente curricular. Muitas vezes nós temos essa abstenção do professor não querer
Ah, não, mas isso não é meu. Não, não vou fazer isso não. Então, o professor entender que essa aprendizagem é responsabilidade dele. E ainda mais, a frequência escolar do estudante também é responsabilidade do professor. Esse aluno, lembrando, né, que nós temos os fatores intra e extras escolares, então, muitas vezes o nosso fator intra é um professor dentro da sala de aula, que não tem uma metodologia, que não tem uma ação, de avanço com a turma. Então, nós precisamos criar esses momentos, né? Manter a ética profissional, a postura. Não estamos buscando culpados, mas sim soluções. Como eu disse, é a construção. Não é esse ou aquele professor, é a estrutura da escola que muitas vezes ainda, né, não favoreceu essa aprendizagem efetiva. Nós precisamos nos unir no todo, equipe pedagógica dar subsídio para o professor subsidiar o aluno em sala, para que esse ciclo de aprendizagem realmente aconteça. E em caso de possibilidades de retenção, preencher o parecer individual do aluno em conjunto com o professor, solicitar todas as possibilidades de ensino que foram esgotadas, tudo que o professor propôs esse ano. É aquilo que a gente está dizendo, né? Quando vai para o conselho de classe, eles falam assim: ah, mas a pedagoga já falou que vai ter que aprovar todo mundo. Ah, mas vai ter que dar nota. Não é isso. Se esgotou-se as possibilidades do ensino, beleza, professor, o que que você fez mesmo? Ah, você fez recomposição. Ah, tá aqui, ó, a folha. Ah, você preparou um portfólio só para ele fazer, ele não te entregou? Tá aqui, registra. Foi feito trabalho em grupo, cartaz, arará. A aplicação dos quizzes, ó, ele da turma toda, eu tenho relatório da turma toda, só ele que não fez. Então, assim, nós temos evidências daquilo que foi construído. Agora, o professor querer reprovar porque ele não sentou direito, o professor querer reprovar porque o aluno não se comporta, isso não é motivo ou subsídio para uma reprova. Nós precisamos construir essas evidências para que nós tenhamos realmente subsídios para uma retenção no ano. Porque muitas vezes, para um aluno, uma retenção não é nem um castigo, né? Acaba sendo um momento de perda, vai desmotivar, esse aluno vai ter, quem sabe, no próximo ano, uma evasão. Então, nós temos que cuidar também das nossas ações. E eu falo sempre isso, eu falo, a gente está na escola todo dia, né? A gente procura não faltar enquanto equipe, a gente está lá todos os dias e a gente tem que buscar ações e estratégias para cuidar daqueles que não estão presentes na escola, os nossos estudantes. Então, nós acabamos, né, protegendo e zelando da vida do outro, porque a nossa a gente cuida, a gente está ali todo dia, a gente busca agir, fazer corretamente, mas e o outro, né? O que vai inferir nessa vida dessa criança que vai ser reprovada porque ele não se comportava, porque, né, não deu certo. Mas eu fiz encaminhamento para a UBS, eu tive as ações junto ao CRAS, a estratificação da família no CREAS, eu ajudei essa família, esse estudante foi acompanhado realmente, né? Dentro da sala de aula foram criadas estratégias, a gente matriculou ele no PMA, ele não veio, aí beleza, né? Eu esgotei tudo que eu tinha de possibilidade. Mas se não, o que foi feito? Nada passou batido? Então, como nós, enquanto equipe, também, né, temos o zelo de tomarmos essas decisões. E aqui tem alguns exemplos de registros, tá? De parecer descritivo, de ata de conselho, de ficha, para vocês identificarem, pré-conselho também no Forms, tá bom? Tem ali identificado. E nós vamos já para a nossa reta final, que é o nosso calendário. E nós temos aí novembro e dezembro, parece que ele vai ter quase 200 dias, né? Parece que metade do ano está aí. E são muitas ações que nós temos que fazer. Então, nós, enquanto equipe pedagógica, precisamos nos organizar, tá? Nós temos hoje dia 12 e dia 19, para nós ainda alinharmos nosso planejamento estratégico. Se eu tenho alguma dúvida, porque a entrega é só no dia 22, na próxima semana. Nós já estamos, então, com essas datas de encontros da jornada 3 sobre o pré-conselho, então, todas as turmas da área pedagógica, Pedagogo em Foco, Observação de Sala de Aula, estão trabalhando essa prática, né, de como trabalhar os pré-conselhos. E na próxima semana, na sexta-feira, nós temos o nosso feriado, na próxima semana já inicia, né, a nossa proposta do Se Liga, que é o Se Liga é Tempo de Aprender Mais. Nós vamos ter na quarta-feira daí o feriado, né, da Consciência Negra, o nosso primeiro ano onde nós vamos ter esse recesso. Provavelmente as escolas nessa semana, que é uma das únicas semanas livres, conseguem aí realizar tanto o início do Se Liga, quanto a culminância também dos itinerários, as apresentações
da Semana da Consciência Negra, junto com o pessoal, né, do grupo, né, que tem na escola, direcionado às etnias, para que a gente possa construir essas ações. Os professores já estão realizando também cartazes, propostas, então, para que nessa semana a gente consiga trabalhar e não perder a frequência, né, dos nossos estudantes, porque é um feriado bem no meio da semana, ou eles emendam com o início ou com o final, né, porque eles não vêm segunda e terça, aparece na quinta, ou não vem quinta e sexta. Então, é o nosso cuidado também. E estruturar, porque na outra semana já começa, então, a nossa prova Paraná. A partir do dia 19, já vai iniciar a prova Paraná Digital, a gente já teve uma formação, e vai até, eu acho que dia 25, se não me engano. Então, nós temos as aplicações para fazer dos 8º e dos 9º anos. A prova Paraná impressa, que vai ser para todo o colégio, dia 27 e dia 28. E, por fim, a nossa realização de pré-conselhos lá nas primeiras e segundas semanas de dezembro, onde nós vamos culminar, então, com o fechamento final do nosso ano letivo, concluindo, então, no dia 13, com o nosso conselho final nos dias 16 e 17, conforme a organização das equipes, tá bom? Então, é isso, nós temos aí menos de 30 dias letivos, né, porque nós temos 10 dias letivos, e hoje nós estamos já aqui no dia 12, né, então, é pouquinho tempo para a gente realizar tantas ações. Então, para que uma ideia, né, para que nós também possamos organizar o nosso calendário, a nossa agenda. Nem vi que já estou lá. Tânia? Oi. Ah, é capaz, Jana. Não. Então, nós precisamos nos organizar para que isso aconteça de forma efetiva e que a gente não pule nenhuma etapa, tá? Dentro da nossa escola. Então, hoje, o nosso Em Ação é exatamente aquilo que nós já estamos estruturando enquanto planejamento estratégico, tá? O que eu preciso? Observem bem o nosso roteiro de organização de pré-conselho, tá? Para que a gente possa construir juntos e relacionar. Cada um vai receber o seu, tá bom? Então, a gente vai dar aí 20 minutos, então até 3h20. Já vou chamar vocês aqui novamente para que a gente possa retomar as ações. Então, cada cursista vai realizar a sua cópia, vai colocar quais são as suas turmas, pontos de atenção e quais são as possíveis previsões de data para esse pré-conselho acontecer, tá bom? Nós vamos descrever, então, quais são os componentes com maiores fragilidades, e caso você tenha mais, pode adicionar mais linhas. Descrever os principais pontos que precisam ser discutidos com esses professores indicados, no caso de maior fragilidade. Nós podemos aqui construir, então, e elaborar questionamentos prepositivos, perguntas para realizar e colher informações, de acordo com os slides anteriores trabalhados. Elaborar o questionamento prepositivo para realizar e promover essa reflexão do nosso professor, tá bom? Sobre a aprendizagem dos nossos estudantes. E aqui, então, a gente encerra, tá bom? É só esses 4 pontos que vocês vão realizar hoje. Eu vou colocar aqui para vocês no chat o link. Vocês vão realizar, então, uma cópia individual, tá bom? Para que vocês possam preencher esses dados. E daqui 20 minutinhos a gente já retorna, tá bom? Pede para solicitar acesso, prof. Você vai... Não, você vai fazer uma cópia. Deixa eu verificar. Aqui também está pedindo acesso e não tá dando para abrir. Para mim também está pedindo acesso. Espera aí, deixa eu verificar aqui o arquivo.
Porque o meu também é compartilhado. Espera aí. Vou colocar como um novo link, tá? Verifica se dá certo aí. Esse Eu fui próximo. pelos slides, daí eu consegui abrir. Não Deu pelo link. certo? Pelo Tá. slide, sim. Deixa eu copiar então aqui do slide, qualquer coisa vocês entrem lá. Eu tive que sair e retornar para conseguir fazer a postagem, tá? Aqui, então, nesse link, Agora deu. deu? É o link que vocês conseguem realizar o em ação.
Eu não consigo, prof. Será que eu que estou no caminho errado? Vamos lá tentar junto. Abriu todo o documento, aí eu vou aonde? Você só vai responder, você vai preencher de acordo com a tua realidade da escola. Mas em qual página que ele está, prof? Que eu não consigo abrir? Ah, você pegou no slide. Ah, tá. Peraí, deixa eu pegar para você. Ele vai estar no em ação, é o slide 12. Peraí, deixa eu verificar. Ele vai estar bem na parte superior. 13, slide 13. Está escrito em ação. Aí você clica em cima e já vai aparecer o Docs para você. Isso aí mesmo. Isso, agora abriu. Ah, fazer uma cópia, né? Isso. Ixi, não tá abrindo. Peraí. Acho que agora deu. Vou só fechar a porta aqui e já. Tá. Não se preocupa, Maria, qualquer coisa você entrega na próxima reunião, tá? Professora, ele está no Google Sala de Aula também, no Classroom ou não? Porque por aqui eu não estou conseguindo. Eu clico, só carrega, mas não. Parece que vai carregar, mas não carrega. Só que a Meet está funcionando, só o documento que não está abrindo. Tá. Eu vou inserir no Class. Eu inseri no Class, tá, Maria? Caso você não tenha conseguido abrir.
Não, pode guardar. Iogurte. Vamos retomando, então. Quem já pensou em alguma data, já conseguiu organizar as ações para o pré-conselho, 3 cursistas, para daí falar sobre a ação, sobre o planejamento, como que fez, quais são os componentes que são pontos de atenção, os maiores pontos de atenção, e quais questionamentos que vocês vão realizar dentro da escola, tá? Mesmo quem não tenha feito a estrutura, caso queira compartilhar, tá? Como tenha feito, eu acredito ser muito positivo. Quem vai levantar a mãozinha, já registrar, quem vai participar primeiro. Fica à vontade, Liane. Prof, eu coloquei ali o que eu tenho visto, eu tenho o 7º B, que é bem problemático em termos de indisciplina, e também alguns com déficits mesmo, que a gente observa já, a indisciplina já é um déficit, né? Já gera esse déficit de atenção. E a língua portuguesa, matemática e geografia. Os principais pontos que a gente discutiu e discutiria seria a observação da sala de aula, a metodologia e os instrumentos utilizados para auxiliar e para fortalecer o aprendizado desses alunos. E como eu chego no professor, é quais as dificuldades que ele está enfrentando na turma, faço um levantamento dessas dificuldades, quais os alunos que ele observa maior grau de não assimilação do conteúdo, e por que ele acha, né, que é essa dificuldade, e o que podemos fazer. Quais as metodologias que ele utiliza para a superação dos déficits dos descritores de menor acerto que nós observamos na turma, e quais metodologias para a superação desses déficits. É a mesma coisa, desculpa, eu estou repetindo. Quais possibilidades de superação desses alunos com a forma de uma nova metodologia que ele venha a trabalhar? É isso? É isso mesmo, muito bem. E quando você traz essa reflexão para o professor, como você apontou 3 em específico, português, matemática e geografia, é a intencionalidade daquilo que eu quero como resposta, para fazer esse professor refletir nas ações que ele já tem construído ao longo do ano, tá? E é isso, é reflexo para o próximo. Pode ser que agora não cause um efeito? Pode ser, mas você já está semeando para que no próximo ano, né, esses professores sejam atendidos e que tenham aí um avanço com qualidade do processo de aprendizagem, tá bom? Muito obrigada, viu? Mais alguém que gostaria de contribuir, falar um pouquinho? Pode falar, Ivone, fica à vontade. Não estou te ouvindo, Ivone. Vocês precisam aumentar alguma coisa aí do volume? Não, querida, não te ouvimos. Regina,
Grazi, gostariam de partilhar? Fernanda? Não, eu vou esperar a Ivone, então, retornar e daí ela faz a apresentação, tá? Deixa eu apresentar para vocês, então, o que nós temos como entrega para a próxima semana e como isso tem que ser feito lá dentro do Classroom, tá? Acontece que muitas vezes a gente não faz, estrutura todo o trabalho e não faz a postagem de forma correta. Então, vou vir em atividades, atividade avaliativa 1, que é meu planejamento estratégico, tá? Dentro do planejamento estratégico, eu consigo ir aqui, ó, em ver instruções. E no momento que eu venho aqui clicar, eu vou ter na parte superior a entrega da atividade, tá bom? Então é isso, vocês têm que vir aqui para que daí vocês possam fazer a entrega da atividade e realizar. Lembrando que lá na rubrica eu tenho que 3 ações pedagógicas, elas têm um valor, um peso, né, de ação maior, certo? Agora, colocou uma estratégia apenas, uma ação de observação, aí vai contar menos pontos, tá bom? Então, só o cuidado de falar assim, nossa, que professora terrível, é que a gente segue uma rubrica. Então, no momento que a gente está, rúbrica, né? No momento que a gente está fazendo a conferência, a gente tem que organizar de acordo com esses pontos que são aprimorados aqui. Então, organização, entrega, identificação, descrição, se atendeu parcialmente, né, parcialmente os objetivos, integralmente os objetivos, e aqui está assim, a organização do planejamento. 3 elementos solicitados, tá? Se ele atendeu todos os critérios ou não. Atendeu, não atendeu, realizou. Aqui se foi a identificação integralmente, se teve parcialmente, insuficiente ou não atendeu. E nós temos também a descrição, tá? Que vão ser todas as ações, ó, 3 frentes para o planejamento, vale 15 pontos. 2 frentes para o planejamento, vale 9 pontos. Uma frente para o planejamento, 6 pontos. E não apresentou nenhuma frente, pode entregar o planejamento estratégico e não ter conseguido inserir até o prazo, e daí não atendeu, tá bom? A gente precisa dessa organização de vocês, para que neste momento da entrega, como é tudo linkado, tudo online, a gente tem que fazer a correção, além da correção, enviar para Curitiba para efetivação dos certificados. E eu não sei quantos de vocês perceberam, mas já veio certificados referente ao primeiro e ao segundo trimestre, tá? Então, caso alguém tenha alguma dificuldade, só nos procurar, mas daí já está validado a entrega dos certificados. Por causa de elevação também para essa organização pessoal de vocês aí, tá bom? Então, o que a gente precisa? Organizar todas as nossas ações enquanto equipe pedagógica, porque nossa agenda está curta, nós estamos com pouco tempo e temos muito a realizar. Ivone, gostaria de falar agora, querida? Tá me ouvindo, professora? Perfeito agora. Ah, ok. Então, eu tentei compartilhar lá, mas não sei se enviou. Eu fiz a planilha lá. O nosso pré-conselho, aqui voltando lá na planilha, a gente iniciou no dia 4 já e vai até o dia 13. E a gente está fazendo assim, chamando o professor individualmente, lá com o BI aberto, tudo certinho. E a gente percebeu, assim, os pontos de atenção que a gente tem na nossa escola aqui, é na disciplina de matemática e inglês. Então, são as duas, assim, que a gente está mais preocupado, inclusive, que a gente já fez um levantamento, que a gente mais vai ter alunos, provavelmente, para o conselho final. Então, assim, e daí os questionamentos que a gente fez com os professores ali é realmente perguntando, né, que metodologias ele tem utilizado, né, se realmente ele tem utilizado formas diferentes para atingir, né, todos os níveis ali de aprendizagem,
se tem feito uso das plataformas, e a questão também, né, de perguntar, assim, até perguntando para eles, né, em que a gente, enquanto equipe pedagógica, pode fazer, né, para ajudá-los também, né, porque às vezes na correria da gente, a gente também falha com eles, né. É tanta coisa para a gente atender, às vezes a gente acaba deixando até de fazer uma observação de sala de aula, justamente com aquele professor que mais precisa de ajuda, de repente, né. A gente tem professores PSS que iniciaram esse ano, então eles estão ainda um pouco perdidos, e a gente também falha. Então, acho que o questionamento seria isso. Perfeito. Quando a gente cria essas ações junto aos nossos professores, a gente consegue visualizar melhor, então, a nossa paisagem pedagógica, como está, né, essa construção dos componentes, das ações, dos professores para com o estudante, dos estudantes para com a aprendizagem, né, e nossa enquanto equipe. Então, esses questionamentos também nos fazem refletir, e que legal que eles já iniciaram agora, né, esse pré-conselho, para daí culminar, então, com o Se Liga, com todas essas ações, tá bom? O planejamento estratégico, então, vai ser um momento que nós precisamos construir essa entrega. Então, nós precisamos, eu vou mostrar aqui o passo a passo, então não se esqueçam onde nós vamos acessar, né? Ivone não estava aí, mas aqui nas atividades avaliativas, nós vamos acessar para fazer entrega, tá bom? O planejamento, ele está dividido assim, ó, na próxima sexta-feira, então ele já pode ser entregue. Então, eu tenho que colocar aqui quais foram, aqui até dia 22, quais foram as formas de avaliação, onde que o professor realizou, o que ele tem utilizado como metodologia, relacionar todas essas ações, tá bom? Enquanto equipe. E é aqui que é o mais importante. Qual que é essa descrição dos pontos de atenção em relação à frente indicada, as possibilidades para o ano letivo de 2025 e essas evidências inferentes das necessidades identificadas, tá bom? Aqui, então, tem a sua autoavaliação, perguntas que para você pode aqui resumir em 2, 3, 4 linhas, tá? Para daí deixar o seu portfólio bem bonito, e daí a gente consegue também ter uma resposta para a SED daquilo que está sendo feito, tá bom? Então, aqui nós temos o documento, tá? Esse aqui é o documento. E a gente precisa, então, se organizar agora, porque já estamos na reta final, tá bom? Lembrando que a produção individual, caso dentro da escola tenha a necessidade de fazer em grupo, o que a gente combina? Cada grupo, cada pessoa do grupo entrega o seu, para daí a gente conseguir visualizar de todo mundo, tá bom? Pode fazer agrupados, acho que as meninas que trabalham no mesmo colégio, não sei se querem fazer todo mundo junto, tá bom? Mas fiquem à vontade. Deixa eu pegar aqui o formulário da frequência, tá? Lembrando de colocar sugestões também, tá bom? Deixa eu colocar aqui para vocês no chat. Então, aqui é o nosso forms de hoje, tá? Para registrar o que a gente precisa colocar, quanto à frequência, quanto à metodologia da tutora, tá bom? Aqui, então, o que a gente vai organizar, tá bom? Nessas orientações aqui do planejamento estratégico, eu preciso inserir aqui qual é o meu planejamento do próximo ano. Aqui, então, nós temos a avaliação, todos os seus critérios especificados, ó, estão aqui, e a gente consegue, então, reavaliar e reestruturar o meu processo, tá bom? Lembra de entrar e acessar, daí chega no outro dia, no penúltimo dia, e vem falar que o documento estava salvo, que não fez, que fez, tá bom?
Então, eu preciso muito dessa seriedade de vocês para que a gente possa realizar uma entrega. E a partir da próxima reunião, na reunião 8, na semana que vem, nós já vamos organizar, então, o cronograma de apresentações, tá bom? Tanto para a semana do dia 29, quanto para a primeira semana de dezembro, beleza? Qualquer dúvida, eu estou por aqui, tá bom? Um abraço a todos, tenham uma boa semana de trabalho, um bom restinho aí de tarde para vocês, tá bom? Aqui, então, é esse forms, não se esqueçam de preencher, tá bom? Saiba Mais também vai ajudar vocês, e aqui a nossa síntese. Deixa eu parar aqui nesse documento para daí encerrar nossa reunião. Muito obrigada, tá?